É desse jeito! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca. Falando diretamente daqui do Mota Prod Studio, aqui nos arredores da Skywheel, em Helsinki, Finlândia. Meu Deus, nas tudo terras gélidas da Finlândia, a 11.093 quilômetros da Padre Ildefonso, esquina com José Bonifácio. Eu achei que a referência hoje ia fazer alusão ao nosso convidado. Mas é perto do endereço dele. Mas é perto do endereço. Mas é assim mesmo. Sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos. Você já conhece, Fabiano Killing, Manuela Killing. Simples assim. Sejam muito bem-vindos. Curta, compartilhe, se inscreva lá no canal da igreja. Olha lá, começa a fuxicar em tudo que tiver lá, que você vai ser abençoado com todo o material que tem lá. E hoje nós temos o responsável por jogar esse material aqui lá para você mesmo. ver. Se você está assistindo hoje, é por causa dele. É porque alguém apertou o botão. Porque alguém apertou o play e não e jogou no foi YouTube. Um estagiário? Não. Nós temos aqui... Manuela vai apresentar. Diretamente de Belém. Isso. Diretamente de Belém, do Pará. Ele que já foi Jesus quantas e quantas vezes nas peças da Carioca. Da Igreja Batista Carioca. O cara do computador, o ajudante do Homem-Aranha. Caramba. Ator. Muita honra. Aquele que nos conecta ao mundo, que faz com que a Carioca seja conhecida aí aos 4 cantos do planeta Terra. Embora o planeta seja redondo, mas tudo bem. Ok, mas tudo bem. Isso gera discussões, né? Nosso amigo, Murilinho! Murilão. E aí, Murilão? Gente, muito obrigado pelo convite. Ele que está super à vontade. Boa. De boa. Não, tudo... Aqui de boa. Cara, com que idade você veio do Pará? Eu vim do Pará pra cá com os meus 15 anos. 15 para 16 anos. Ontem. Tipo isso, só uns 10 anos atrás. Nada demais. Mas veio pra cá com a família, né? Com sua mãe e tal. Sim. No caso, a minha irmã, ela veio antes da gente. Uhum. Veio cerca de uns 2 anos antes da gente, se não me engano. Ela veio, começou a morar aqui, trabalhou. E depois a minha mãe e eu, a gente veio. A gente veio logo depois. A gente veio primeiramente para turistar não, para conhecer. Sim. A gente conheceu e turistou também, né? Que a gente já estava planejando já mudar para cá. E depois, acho que de 1 ano, a gente se mudou e veio para cá. Show. Mas aí vocês já frequentavam alguma igreja lá ou não? Sim. Lá em Belém eu frequentava IBMA, Igreja Batista Missionária da Amazônia. Olha que maneiro. Um nome grande, né? Bem local, né? Eu sempre mencionava IBMA pro pessoal. O que é IBMA? Igreja Batista. Se Igreja você Batista, botar do lado do vira Ibama. Por isso que eles falam IBMA. Perdão aos irmãos pela piada. Horrível. Mas não é, não. Verdade, cara. Perdão, IBMA, mas não é isso, não. E geralmente a gente faz uma sigla, né? Sim. Tipo, Mevan. Pra ficar só a sonoridade, né? Agradável, pra né? não ficar só a sigla, né? Mas eu entendi o porquê que eles preferiram deixar o IBMA. Mas eu sempre mencionava IBMA, tanto pra galera daqui quanto os meus amigos lá em Belém, porque o nome é grande, né? Igreja Batista Missionária da Amazônia. Eu ficava falando o tempo todo, vou lá na Igreja Batista. Aí complica, gente. Mas eu frequentava lá. E como foi o seu processo de conversão? Como o Fabiano pergunta, como Jesus encontrou você? Em qual momento da sua vida? Né, porque costumam dizer por aí, como é que você fala? Costumam dizer por aí, não é que nós aceitamos Jesus, mas na verdade é Ele que vem ao nosso encontro. Esse sou eu. Então, se é você. Não, mas é Ele que vem ao nosso encontro. Então, lá em Belém eu diria que começou com a minha mãe. A minha mãe começou a frequentar a IBMA. Eu não sei se ela chegou aí numa igreja evangélica antes, mas ela começou a ir na IBMA. E ela foi indo e foi convidando eu e meu pai na época. Né? Meu pai ainda era vivo nessa época. E aí ela foi convidando, a gente foi em alguns cultos. Eu ia despretensiosamente. Eu era criança, eu devia ter os meus, na época, meus 10, 11 anos.
Então, assim, eu ia pros cultos... Despretensiosamente, pelo braço. Exatamente. Despretensiosamente. Por pura espontânea vontade. Despretensiosamente. É que nem a gente faz lá em casa também. Eu quero ficar. Não vai ficar nada. Domingo de manhã. Eu não quero ir. Eu falei, não, mas eu não perguntei se você quer. Eu falei pra vocês se arrumar. Lá em casa é assim. E detalhe que lá em Belém, nessa época que ela tava indo, a gente morava... Eu não vou dizer assim no interior, que não era interior, era mais afastado do centro da cidade. Entendi. Um lugar, então a gente levava cerca de uns 40 minutos para chegar assim, de ônibus lá na igreja, pá. Aí Eu aí também morei assim, o pessoal chama isso de periferia. Tipo isso. Né? Era num bairro assim bem Mais afastado da afastado, igreja, mais afastado. Uhum. E a gente... Porque o bairro periférico ao centro. Né? Então, ela ficava convidando meu pai e eu. Aí meu pai ia, eu ia também. Mas era aquilo, eu só ia nos cultos mesmo porque eu tinha que ir. Ela me chamava, eu tinha que ir. Mas não pelo desejo, assim, né? Não, exatamente. For, eu vou. Na época, eu não frequentava a equipe das crianças, né, também, Sim, né, e tudo mais. Eu lembro que ela chegou a me chamar quando teve um evento de adolescentes, que foi numa festa, assim, tipo festa junina, festa, assim, essas festas, assim... Desse meio de ano, assim, né? Nesse meio de ano. E, pô, legal, gostei, o pessoal maluco lá, os adolescentes tudo maluco. Inclusive, foi lá que eu conheci o meu primeiro líder de célula. Que legal. Mais maluco que impossível. Chegou e fez uma apresentação de dança lá bem doida lá. E aí, basicamente, foi isso. Aí, lá por volta de 2010... foi quando ia ter um acampamento de adolescentes, que sempre tinha lá, sempre tem lá. E ela já tava falando, você vai para acampamento. E nisso eu ainda não tinha me convertido nem nada. Eu só tava indo porque ela me levava. E ia ficar falando, você vai no acampamento. Ok, tá, só ia aceitando. Ok, eu vou no acampamento em junho, julho, que era o período das férias, né? Tá bom, eu vou no acampamento. E aí, em 2010, teve todo o processo que o meu pai faleceu, a gente se mudou para um lugar mais perto, né, da igreja, para um bairro mais perto da igreja, pá. E no ano de 2010 foi quando eu fui nesse acampamento. Era chamado, na época, Acampatim, o nome, né? Acampatim. E foi ali que eu me envolvi com os adolescentes, né? Fiz algumas amizades ali. E aí eu conheci um pouco mais de Cristo por meio desse acampamento. Por meio dos cultos que tinha, por meio dos momentos de meditação que também tinha ali, que toda manhã os adolescentes, eles acordavam ali por volta de 6 horas, 6:30 ou 7 horas, não lembro agora. E toda manhã, a primeira atividade do dia era pegar uma cadeira ali na parte do templo, na parte ali onde tinham os cultos, ir para algum canto do sítio e ler a palavra. Ler ali, eles entregavam pra gente um devocional rápido pra gente ler, e a gente ia ler a palavra. E foi isso. Aí eu fui conhecendo a galera, fui conhecendo um pouco mais de Cristo e tudo mais. Não sabia nada de Bíblia, às vezes eu errava. Eu, por exemplo, errava o nome do rei Saul, chamava Rei Sal. O rei Saul. A gente tava lendo ali a história de Saul e Davi. Então, aí depois a gente se reunia com uma equipe pra discutir sobre aquilo que a gente leu. E falava, eu achei interessante que aconteceu isso aqui, aquilo lá com o rei Saul. Aí a galera lá do meu grupo, Rei Sal? O que queria matar o Davi. O Rei Açúcar. Queria matar o Rei Açúcar. O Rei Sal. Viu? Piada ruim, você pode, eu posso. Aí foi aí que eu conheci mais a galera ali dos adolescentes. E aí terminou o acampamento e eu fui pro meu primeiro culto de adolescente normal, né? Que eles sempre faziam culto de adolescentes. Periódicos, assim, da igreja, né? Aí foi pro meu primeiro culto e fiquei frequentando. Participei das células com esse líder que fez essa dança doida no dia ali de festa junina. E depois disso, eu fiquei indo cerca de um ano participando das atividades. Cerca de um ano depois, isso tudo aqui que eu tô falando em 2010. 2011 foi quando eu me converti. Foi quando, num culto de domingo, o pastor lá, o pastor senhor da igreja, fez um apelo. E eu aceitei a Cristo naquele momento ali. Cerca de um ano depois. Eu tinha, nessa época, eu tinha os meus 12 para 13 anos, quando eu me converti. De 99, né? 98. 98. Me respeita. Um ano mesmo. Eu sou um ano mais velho, por favor, gente. Sou um ano mais velho, 98, tá? Eu peguei o final dos anos 90, tá? Vivi nessa época, mas sem viver. Vivi sem lembrar, né? Vivi sem lembrar, exatamente. E basicamente foi isso. Depois de um ano frequentando a IBMA, foi quando eu me converti. Converti a Cristo. E como é que você... Mas sempre lidou com tecnologia?
Naquela época eu sempre lidei com tecnologia de forma superficial. Mexia no computador assim pra uma coisinha básica. É que eu pergunto isso porque sobrou pra você, né? Acaba você sendo a referência, né? né? Não, mas que eu falei isso, mas você falou do cara que te chamou a atenção, o cara ter feito a dança dura. Se não tivesse feito, você não estaria lembrando. É verdade. Não? Dali que você pensou, caraca, se ele pode, eu também posso. Se o cara consegue fazer isso, eu faço melhor. Olha. Não, mas aí, tipo assim, ó, pra vir pro teatro, eu tô puxando pro lado da arte, né? Sim. Pra chegar dali, pra aquela decisão de voltar a sua vida em direção à arte, né? Tanto é que a gente ficou zoando aqui, mas é que ele é ninguém mais ousa botar uma túnica branca. Aquele negócio vermelho, aqui, exatamente. Né? Fala, levantar as mãos assim, em direção ao povo. Né? Jesus. Né? Cara, logo que eu cheguei na igreja... Olha, lá Não, eu vou dizer um negócio. Pode falar, não, pode falar. Vai. Eu achei que você fosse surdo. Caramba, Não, eu achei sério? que você fosse falar outra coisa. Eu achei que você fosse contar a sua experiência. Fabiano já foi Jesus numa peça de teatro. Sim. Ele te contou já fui, essa não, história? Jesus careca da história. Olha aí. Tomei uma cintada nas costas, horrível. Nossa. Porque não, vou fazer um parênteses. Sim. Tinha que entrar por trás carregando a cruz. Sim. Só que eu não sabia. Pra variar, Não, eu nem Ossos sabia. do ofício. Ele Na não última peça que eu fiz Jesus, eu levei a chicotada também. Não, e ele não Cara, sabia. ele me deu com um cinto. Não, mas olha só, ele não tá. sabia. Ele não sabia. Ele tá contando a história, mas tem que contar a sequência. Ele não sabia em qual momento que ele teria que entrar. Eu não sabia né? que deixa. Nada, que Ele horrível. tava com a cruz assim e não sabia qual era a deixa. Ele tá, é agora? sim. Tipo criança, Agora? assim, é agora? É agora? Só é agora? que... Só que o Braço Carlos Magno, não vou citar o nome. Carlos Magno. Carlos Braço Magno. Carlos Esposo da Magno, Adriana. Imperador romano, Imperador romano, não, de Soldado romano. Ele encarnou o personagem. Ei. Eu digo, e agora ele cala a boca! Pá! Me deu de que isso? Tá vendo daquela coletinha assim, ó? Caraca, foi demais. Mas aí, nunca mais. Ó, Ana, fica aí. Eu fui lá. Ele pulou do Outro batistério. Jesus aqui. Pulou do batistério, não pulou? Não, eles queriam que eu pulasse no batistério, caísse no chão, girasse, desse um troço Um e mortal saía triplo dançando no carpado, Ministério de Dança. Que Olha isso, pra gente? minha cara! Que isso? E outra, Ele tá pensando, não foi nada. Só que nessa mesma... eles queriam... Eu só fui lá pra ligar a maquininha do vapor, aquele. Só isso. Tudo começa assim, não, né? mas daí fica aqui que o cara que ia fazer não vai poder. Não, mas você fez bem, que eu não sei o que. Foram me enrolando. Não caio mais no golpe. E a irmã mano. falava assim, ó, você fez muito melhor. Você fez muito melhor. Não, e nessa mesma peça de teatro, eu era uma boneca que saía de dentro de uma caixa. Então foi maluquice, cara. foi muito engraçado. Cara, que tem um pastor amigo nosso que a primeira vez que ele foi lá na nossa antiga igreja foi nesse dia. Ele olhava pra mim, até hoje ele fala. Chama de Ainda Jesus, me lembro daquele dia. É um senhor já, né? Que você saiu de dentro daquela caixa. Eu falei, misericórdia. Ninguém sabia que eu tava dentro da E caixa. ninguém sabia que eu tava dentro da caixa. O culto começou, eu fiquei o culto inteiro dentro da caixa. Eu só saí no momento da Meu peça pai mesmo. É né? que a lembrança que eu tenho dele Aham. foi ele ali com os surdos. Aí depois teve a peça do Jesus, em que os surdos participaram. Sim. E ele tava Jesus. E ele tava... Você tem... Quando você consegue se expressar em Libras, assim, né? Sim. Daí eu vi ele falando com... Primeiro Surdo. Jesus surdo que eu vejo. Né? Mas daí, daí a pouco ele chegou... Varões galileus. Eu digo, Foi curado. Foi curado. É, milagre. Não, milagre, curou. Aí, pô, mas daí a gente falou tanta coisa que não deixou ele Exatamente. responder, né, cara? Aham. Como é que chega no... Como é que essa parte artística chega na sua vida? Eu sei que começou com o cara que tava dançando esquisito lá, mas... Ele teve uma certa influência. Olha, mal comparando, ele é tipo o Manu. Assim. Caraca, ele falou do cara. Não. Cara. Cara, jeito esquisito já positivo, deu, Ou pelo menos encorajou o Assim, ministério, né? bem, como é que eu posso dizer? Atípico, extrapolado, assim. Mas ele era legal, ele era uma pessoa muito legal, muito legal. Mas realmente ele teve uma certa influência. Animado, assim. Animado, pô, bastante, cara. Pô, eu nunca vou me esquecer de uma frase que ele falou nessas gincanas, assim, entre célula, entre equipes, né? Eu fui da equipe dele. Aí ele falou assim pra equipe,
a gente vai fazer uma apresentação, sei lá, de dança, de teatro, não sei o quê. Se a gente vai se alegrar, a gente vai se alegrar junto. Se a gente vai passar vergonha, a gente vai passar vergonha junto. Então, ele foi uma pessoa que realmente me inspirou no meu início, assim, da caminhada De passar cristã. vergonha junto, né? Também. Acontece também. Faz acontece. parte. Faz parte, gente. Mas aí, com relação ao teatro, eu comecei a despertar esse interesse maior por causa da igreja. Sim. Porque lá mesmo na IBMA, eu comecei a participar de diversas peças, assim, quando tinha, né? Sim. Então, foi no meu primeiro acampamento, eu fiz uma peça ali, aí já no outro acampamento também peça, mas Você sempre foi... Tem gente que sempre foi desinibido. Uhum. Tem gente que sempre foi tímido. Mas o cara, mesmo tímido, consegue chegar lá e fazer. Aham. Né? No meu caso, eu nem sempre fui tão solto assim com teatro. Nem sempre. Isso é algo que eu fui construindo ao longo dos anos, assim. Mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e isso desde criança, eu sempre gostei de interpretar personagens. Ah, legal. Sempre gostei. Não só em teatro, até porque eu não fazia teatro quando era criança. Sim. Mas em casa mesmo, eu tava ali no meu quarto, seja com meus brinquedos, ou seja com eu Você assim... fazia as vozes dos personagens, imaginando né? mesmo assim, eu interpretava. Eu via uma cena de um desenho, via uma cena de um filme, eu reinterpretava aquela cena eu sozinho ali. Cara, eu lembrei agora de um filme, que eu acho que, não sei se você já viu, aquele que tá num desses streamings, agora não lembro, que é uma atriz meio fracassada, que aí ela começa a dar aula de teatro, e aí um cara que se diz da polícia, né, dei um spoiler, um cara que é da polícia, ele chama ela, e dois atores... A gente viu esses dias. Isso. Não lembro o nome. E eles, tipo assim, ele fala que eles vão ser usados, assim, como peças-chaves para poder se fazer de traficantes e tal, de bandidos. Eles vão entrar, trabalhar de infiltrados. Trabalhar de infiltrados. Tá. Aí, tipo assim, só que eles são têm que... atores, né? Eles têm que encarnar... Olha, eles têm que encarnar um Orlando personagem. Bloom, né? O Orlando Bloom nesse filme, tá? Você falou isso? Esse eu não vi, mas Vale a pena. eu confundi com aquele outro com o Will Smith. Que é um outro que o personagem dele tem alguma depressão, alguma coisa. E ele sempre falou de 3 pilares, que era tempo, amor e acho que morte, eu não lembro agora. E aí tipo, ele entra em um estado de depressão, não sei o quê, Sim. e os amigos dele contratam atores pra interpretarem o tempo, o amor e acho que a morte, alguma coisa assim. E aí, tipo, esses atores vão até o Will Smith como se estivessem interpretando esses personagens. Pra entendi. poder conversar com ele e tudo mais. É um filme bem legal, bem interessante com ele. Diferente, esse eu não conhecia, não. Mas esse já é uma pegada mais de comédia, né? entendeu? Sim, Mas é muito interessante porque você vê eles entrando no personagem mesmo, né? Aí um que é o mais tímido, ele fala que é o contador do grupo, entendeu? Aí a mulher, que é tipo a chefe do bando, e o Orlando Bloom, ele é o maluco da história. É bem legal esse, é bem legal. Não, mas vale a pena. Mas aí você estava falando de... Sim. Você começou ali na igreja, né? Na igreja, Mas você... como é que você faz para trazer esse conteúdo cristão, né? Você trazer para você, porque eu só vi você fazendo Jesus. Não, minto. Você foi agora o ilustre... O cérebro o lobo. Não, foi a Pantera, o Pantera. Foi o Pantera. A gente fez um negócio da Páscoa ali também. Que foi Jesus também na... Foi Jesus também. O cara nasceu em Belém, bota ele como Jesus, porque ele nasceu em Belém. Ele nasceu, é o mesmo CEP. Mas não, detalhe. assim, Desculpa. Você falou de Belém, né? Só porque eu vim de Belém. Aí eu posso afirmar, eu fui alcançado pela graça, tanta graça de Deus. Olha aí! Quanta graça, minha mãe. Ele é fruto da graça. Fruto da graça. Fruto da graça, alcançado pela graça. Ele veio parar no Rio de Janeiro. Enfim, continua. Todo um plano espiritual mesmo. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas como é que você faz para trazer? Não, aí, por exemplo, assim, ó, você... É uma mensagem, a gente está zoando aqui, brincando, mas ele é uma mensagem forte, principalmente por você estar representando algo que para nós é muito, muito caro. Né? Ali a cena da crucificação, a cena, às vezes, até mesmo do espancamento pré-crucificação, né? Mas ali
Você vai vivenciar aquilo. A gente estava hoje, eu e minha filha, a gente deu uma olhada na última temporada do The Chosen ali, né? Tá começando a ficar cada vez mais carregada aquela última semana, né? Tá ficando cada vez mais dramático o negócio. A gente tem várias outras... É claro que a gente não está falando de uma superprodução. A gente está falando de uma peça de teatro ali na igreja. Na igreja local, é. Isso. Aí, quando você traz isso para sua vida, e aí já querendo encaminhar para um lado profissional, assim, você tem que... Tipo, trazer essa carga emocional do cristianismo para passar para alguém. Você já fez algum outro papel fora do cristianismo com a mesma carga? Com a mesma carga. Carga eu acho que não, né? Mas... com a mesma intensidade, talvez. Já. Eu fiz... no caso, na época que eu fazia curso de teatro. Sim. Eu fiz curso de teatro, pá. E aí, no curso a gente aprendia como ser ator e tudo mais, como interpretar. E sempre, depois de tanto tempo, a gente apresentava um espetáculo. Isso pelo curso mesmo. A gente apresentava mesmo num palco, pá, no teatro mesmo e tudo mais. Então, trazer toda essa... toda a minha experiência com a igreja, e aí também tomando... lembrando aqui desse meu líder também, como ele estava desinibido, não sei o quê. Na hora das aulas de teatro, eu tentava ser o máximo desinibido, o máximo possível, assim, desinibido também. Tentando ali me soltar justamente para entrar num personagem X e tudo mais. Justamente para trazer a mesma intensidade com a qual eu apresentava na igreja também lá para fora, por mais que não fosse uma peça cristã. Então, eu já interpretei... já interpretei Caçador de Vampiro. Cara, que maneiro, sério! Minha primeira peça do curso eu fui um Caçador de Vampiro, olha só que coisa. Van Helsing, não é Caçador de Vampiro? Não era Van Helsing. É o Blade. Mas pra você ter uma noção... Mas você fazia que entre Van Helsing e o Blade no meio. Assim, mas pra você ter uma noção, a peça em si, ela era uma comédia. Era uma comédia e tinha música no meio. No caso... Tu já viu o filme? Não, para. Deixa quieto. Porque tem um teatro. Melhor não. Melhor não. Que é tipo um Mas Muppet, aí, ó... assim. Mas aí... Nessa peça, que era uma comédia, tinha música, pá, eu não cantava. Nenhum dos atores ali tava cantando mesmo, né? A música era playback ali, pá, tinha um voice-over ali. Mas, tipo, na hora da música do meu personagem, eu tinha que interpretar a música. Então, o personagem fazia um gesto, não sei o que, eu tive que fazer, por exemplo, uma guitarra imaginária na hora, tive que virar a cara, não sei o que, um monte de coisa que era o que... É intensidade, tem que se entregar, tem que se doar. Teatro é isso mesmo, E então, eu já fiz esses papéis assim, loucos, assim. Então, um musical onde eu era um caçador de vampiro, que tinha um momento ali que ele dançava, pulava, não sei o que. No outro, eu era um marido ali que queria aplicar um golpe em uma senhora que tinha uma herança, não sei o quê. Então, já era um papel um pouco mais sério. Apesar de que também era uma comédia, mas o papel dele já era um pouco mais sério, né? Não era tão cômico. Então, eu sempre tento trazer, de qualquer jeito, a intensidade que eu trago para a igreja. Claro que são emoções diferentes, são personagens diferentes, então... A mensagem é outra, para você, o significado para você é outro, né, da mensagem, né? Porque na igreja a gente faz aquilo ali para Cristo, a gente quer passar aquela mensagem que aconteceu naquele momento, o sofrimento de Jesus no Getsemane, como os discípulos se comportavam momentos antes ali, pá. E lá fora no mundo também tem outras mensagens, algumas positivas, outras nem tanto, mas eu sempre tento trazer a intensidade na medida do possível, na medida daquilo que me é cabível, fazer. Por exemplo, assim, eu falei da carga e da intensidade porque aquilo tem um significado para você. Às vezes o caçador de vampiro não. Não. Né? Você eu me divirto fazendo, mas... É uma outra coisa. É um peso diferente. Isso. Porque na igreja, né? Na igreja, quando eu faço algum papel assim, tipo Jesus ou qualquer outro, vou pegar Jesus que é o que eu já mais fiz, né? É que geralmente na igreja você vai fazer peça ou de Páscoa ou de Natal. Aí complica. Só tem isso Não, a gente vai resolver isso, porque o Fabiano... Fabiano? Aí, a gente vai resolver isso, porque o Fabiano
Tá aí, Não, tá aí. porque ele escreve as coisas lá, entendeu? Uhum. Ele tem os momentos dele lá de inspiração. Sim, eu E já agora vi, ele já tem vi. uma ajuda, né? Uma Aham. coisa que é. Mas aí ele já consegue fazer uns roteiros e fazer umas coisas diferentes, entendeu? Prepare-se, você vai ter coisas Olha diferentes. só. Entendeu? Mas enfim, é o que eu tava... Já fez super-herói alguma vez? É isso aí. É, a gente tem um plano aqui de super-herói. acho que não, Camila, não me segura lembro. essa aí, que isso aí vai te mover também, hein? Ministério Infantil, se Acho que prepare. não. Então, Mas, será? Bem que não era pra dar espaço pra ela. Sinto muito. Mas aí, então, como eu tava dizendo, na igreja, né, quando eu faço Jesus, por exemplo, eu entendo que a carga ali é diferente Com do certeza. que eu faço um É personagem. porque é algo que é da sua vida. Sim. É. Né? É algo que, cara, eu tenho que fazer aquilo bem. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Porque eu vou estar interpretando o meu Salvador. Amém. Eu tenho que fazer aquilo ali. Ele tá assistindo. Eu tenho que fazer aquilo da melhor maneira, sim. Claro que eu não vou chegar no nível do Jonathan Humier, que é o Jesus do The Jim Chosen. Caviezel. Do The Chosen. Ele é um monstro, ele arrasa e tudo mais. Mas eu tenho que fazer... as ferramentas que eu tenho que usar aqui, nesse momento. Então, eu já fiz diversas... como é que eu posso dizer? Diversas emoções, assim, de Jesus. Já fiz um Jesus mais sério, já fiz um Jesus que já fazia algumas piadinhas, assim... Mais contemporâneo, como foi esse mais agora da Páscoa, né? aham, mais contemporâneo. Então, mas eu sempre tenho assim em mente, não, eu vou fazer isso aqui, mas é diferente do que se eu vou estar fazendo uma peça pelo meu curso que eu fazia, ou Sim. peças por fora, assim. Mas e você já escreveu, desculpa te cortar, você já escreveu algo? Um roteiro para um personagem para você? Pra mim... Pra Não, eu vou mim, escrever. Não, escreveu de modo escrever geral. no geral. De modo Eu geral. já cheguei a escrever, mas muito pouco. Muito Ah. pouco, assim. Porque uma coisa é você escrever para outro fazer, Aham. uma coisa é você Eu já escrever cheguei a e se escrever. colocando no Olha, eu já lugar. cheguei a escrever, eu acho que uma peça inteira, assim. Uma peça de uns 10 minutos, mais ou menos. Aham. Que é a história de um personagem bíblico. Eu já Sim. cheguei a escrever uma história sobre Jonas. Ah, Inclusive, o Rodrigo aí já... Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu já compartilhei isso com ele também uma vez. Então, eu já cheguei a escrever uma peça sobre Jonas, mas nunca apresentei ela. Que era uma peça, assim, que era uma coisa grande, assim, que eu planejava. Sim. Vamos dizer assim, uma coisa grande. Envolvia outros ministérios além do teatro. Uhum. Uma peça que eu já Um tava... aquário. Um Por aquário? quê? Um aquário. Porque Jonas é peixe? Desculpa. Nossa, que horrível. Muito Gente, ruim. vamos encerrar, Mas- porque... É isso aí, galera. Não esqueça de deixar o like, compartilhem, comentem. Ele falando que é uma estrutura muito grande. Pois é. É o Aquarrio, Não, né? não, Todo não. mundo pro Aquarrio. Aquarrio. Mas é uma coisa grande, assim, pra nossa igreja, assim, Sim, que a entendi, nossa igreja entendi. conseguia Sim, a estrutura, orquestrar. né? A estrutura dela permitia. Mas eu nunca consegui ir à frente com ela. Não cheguei a ir à frente com ela. Então, eu tenho essa peça, deve estar guardada no meu computador em algum lugar lá, mas essa foi uma que eu realmente escrevi e terminei de escrever. Ah, legal. Escrevi, assim, as falas, pá. Teve outras também que eu escrevi, mas não cheguei a terminar. Eu só comecei assim e... Assim, eu fazia despretensiosamente. Eu acabei Sim. escrevendo uma coisinha ali. Não, mas é assim, você vai Aham. fazendo, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Um belo dia você tem um monte de negócio É. guardado e você organiza. Mas essa de Jonas foi uma que realmente, assim, me tocou, assim, Sim. sabe? Foi uma coisa que realmente, assim, mexeu comigo Ai, e eu que acabei legal. colocando em prática isso. Eu escrevi a peça inteira e tudo mais. Ah, Mas então, isso é uma- já guarda, porque de Uhum. repente é algo que já pode executar também, Sim, né? sim. Em Uhum. breve. Em breve, é. O cara só vai largando os negócios. Não é, assim, porque... deixando- Não, porque assim, nós A somos Ana, grandes... a Ana depois vai vir falar comigo assim Tá, no privado. porque não, vou te meu falar, amigo. assim, a gente tem esse jeito... Vai dando ideia. Vai. Não, Não, não. já- Corta já essa é- parte aí, corta essa parte. Já é ruim, já faz parte da nossa natureza. A gente é grande incentivador de coisas paradas, assim, para as pessoas colocarem em prática. A gente gosta disso. Tem Tipo que assim, fazer. né? Tá lá, vamos fazer, Uhum. entendeu? E não é tipo assim, vai lá e faz. A gente geralmente é não, vamos fazer. O que a gente pode ajudar? Porque Sim, sim. eu creio que se Deus dá um dom, se Deus dá algo, por que não colocar em prática? Porque, assim, às vezes o nosso grande problema, né? Eu não sei se de repente é o seu caso, mas às vezes a gente coloca as coisas dentro de um padrão de perfeição que se não tiver perfeito eu não vou fazer. Sim, E a gente acaba limitando, e, na verdade, a gente não precisa que fique perfeito. Porque ainda mais sendo algo né, que você quer fazer aí já com esse tema tão bíblico, Uhum. Deus vai capacitar e vai sair do jeito que tem que sair.
Mas o negócio é tirar do papel, né? Sim, sim. Ele vai atingir quem tem que atingir. Exatamente. Né? E se você esperar as condições perfeitas, você não vai fazer Nunca vai vai fazer nada. Exatamente. Imagina, eu pensei agora, a gente falou em Jesus, né? Aqueles 12 que ele pegou pra ele. Não pegou nenhum perfeito ali. É verdade. Então, É verdade. né? Cada Só os pérola. improváveis, cada assim, pérola. né? Só os improváveis, com certeza. Então, pô, para você, por exemplo, assim, a arte, ela é uma expressão, né? Uma forma de você... É técnica, né? Tem a parte técnica, obviamente. Mas para a gente colocar em prática aquilo, obviamente, é necessário um certo grau de conhecimento ali, de técnica e tal, mas... Acima de tudo, precisa vontade. Eu tenho que fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu quero o negócio do Jonas e tá. E um troço que eu aprendi é que quem faz não vende, né? O cara produz, o outro executa. Entendeu? Tá, Você entendi. precisa sempre de alguém. Sim. É Ali verdade. é sempre... Não é um monólogo que você vai ficar ali, tá? Tipo, você vai ser todos os personagens, vai ser tipo aquele do quero ficar Precisa do com fome. outro pra Eu vou deixar- interpretar Jesus, pra vou ter a interpretar Judas deixa, também. Já viu esse filme, né? O cara quer ser Jesus e Judas ao mesmo tempo. Nossa, Nossa, Demitiu o cara. Ele queria ser Jesus, mas tinha outro Jesus, e ele pegou o papel de Judas, ele demitiu o cara e eu vou ser Jesus também. O cara, pô, mano, não Como dá é que pra você fazer vai tudo ser sozinho. Mas aí, por exemplo, do cara não... Você precisa dos outros. A arte aí, nesse sentido, ele é coletivo, ele é comunitário. Sim. E, Pois é, porque esse lance é muito sério, porque eu comecei no teatro justamente porque aí teve o acampamento, né, do Acampatim, que eu fui, e aí todas as equipes ali do acampamento tinham que apresentar uma peça em determinado momento. Então, eu fui jogado ali. Aí depois abriram um ministério de teatro na igreja, que aí eu fui voluntariamente, até porque eu não cantava, não dançava, então eu resolvi ir no teatro. eu fui excluído de todos os lugares, né? Não cantava, não dançava, mal sabia eu que depois eu ia aprender a dançar legal, pá. gente, Que vocês não sabem, revelação, é verdade. Mas eu já fui da dança da carioca também. Não dá munição pra Manuela. Olha! O Dadá também era da dança? Pensei que Dadá? vocês sabiam. Hã? Dadá também era da dança? Não. Coitado, não era não. Dadá tocava pandeiro, Faz né? isso com ele, não. Caixinha de fósforo. fósforo. Faz isso com ele, fala não. aí. Mas aí eu resolvi entrar pro teatro, né? Nessa época que abriu, né? O ministério. E foi aí que eu comecei a aprender. Tanto que a pessoa, né, que liderava, ele fez teatro e ele passou algumas coisas pra gente. Que legal. Então ele passou algumas técnicas, passou a vivência dele também. E foi assim que eu acabei gostando do teatro. Tipo, não foi porque eu decidi fazer teatro, porque eu entrei pra igreja, comecei a fazer uma coisa ou outra ali, entrei pro ministério e aí tinha pessoa que sabia disso, passou algumas Compartilhou coisas com você, né? e abriu um horizonte pra mim. É que, tipo, ali na Carioca, especificamente, vocês vieram do Pará direto pra Carioca, né? Não. A gente veio do Pará. Eu cortei logo, não. Não, porque eu quero falar Professor uma Pasquale, outra coisa, não. mas eu acabei introduzindo esse Não, assunto. mas não, a gente veio pra cá do Pará, a gente ficou morando um tempo, né, em alguns lugares, e a gente frequentou algumas outras igrejas, acho que sim. pelo menos umas 2 antes da Carioca, antes de chegar na Carioca. E aí a gente chegou na Carioca, no meu primeiro dia na Carioca, a gente foi no domingo de manhã, e aí tinha uma pessoa que era responsável pelos adolescentes, já me chamou pra voltar pra parte de noite, que ia ter uma reapresentação do culto de adolescentes no domingo à noite. E foi a pessoa que veio falar comigo, sabe? Eu tava sentado lá só vendo ali, esperando o culto começar. Aí a pessoa veio assim, se abaixou assim na cadeira, de noite a gente vai ter uma representação no culto de adolescentes, vem, não sei o quê. Aí eu nem conhecia a pessoa, né, com o maior cara assim fechado, tipo, tá, eu venho. Não, ok. tudo bem. Tá bom. Vai ser uma peça. Tá faltando Jesus. Tá bom, venho. Tá faltando Jesus. E foi basicamente isso. Aí eu fui no culto de domingo e aí a gente ficou. E foi ficando. Foi ficando. Não, porque ali, agora, especificamente na Carioca, você acabou virando a referência. Vai falar de teatro, pastor Rocha diz, não. Chama fala o com Murilo. Já Murilo lá. chama É. o Murilo, já chama Não, o mas é Murilo. legal isso, é bacana. É que, É querendo bom. ou não, você acabou tomando para si um ministério, né? Uhum. Que é uma parte ali, pelo menos, é uma expressão que geralmente o cara fala de arte, o cara vai voltar um pouco ou
pra dança, É. especificamente a música, Sim. né? Aham. E o teatro, às vezes, ele fica de lado. A gente tá falando em teatro, mas a gente tá falando de interpretação de um modo geral. Sim, Ele sim. pode ser um vídeo, ele pode ser Sim. um documentário, que é um negócio que eu um monte de vontade de fazer, mas não tenho coragem. Né? Tipo, né? Daí tem a interpretação, como eu já disse, de modo geral, né? O teatro acaba tomando forma, porque é a única coisa que a gente tem ali na igreja, que tem o altar, tem o palco, e tem o vídeo. Sim. Né? E aí você tem outras pessoas que trabalham com você. Sempre que você vai tem incumbência de fazer uma peça, geralmente compete a você produzir tudo ali, né? E você tem uma equipe já, ou não? Então, nesse caso, nesse caso, eu já sou inserido numa equipe. Quando vai ter alguma peça assim, já tem uma equipe pronta. E aí eu sou só inserido ali. Eu sou mais um ator que vai estar lá. Não, Não sou eu tá. que escrevo a Você peça não é só e mais formo a um equipe. ator, você Ah. é o ator, você Eu ele sou tem mais um ator camarim que entra lá. exclusivo, né? Lá, Eu sou mais um maquiador, ator que tá tudo. lá. maquiador, né? É. Agora tem. Em, Agora, em teatro Massagista. com Eve Side, É, Alexandre agora, Borba, gente, eu sou só mais um ator. agora nós tá grandão, ó, nós tá grandão prateleira, agora. prateleira mais agora. Mas não, geralmente não sou eu quem fica à frente É. das peças da Carioca. Geralmente já tem uma equipe por trás e eles acabam cogitando a Sim. minha pessoa. E aí eles me chamam, vamos chamar Murilo, não sei o quê, beleza. Porque não adianta. Não, Acaba mas sobrando. é interessante porque, assim, né, a gente conversou com a Ana também um tempo desse e a gente estava falando que a gente estava vivendo um momento bem interessante lá na nossa igreja e o pastor, quando veio aqui mês passado, mês atrasado, ele falou sobre ciclos, né? De que a Carioca agora está entrando num outro momento, num novo momento, né? Um novo ciclo. No novo ciclo. E a gente agora está vivendo um ciclo bem interessante de pessoas que estão, assim, com o coração ardendo no mesmo propósito de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Sim, sim. Todo mundo disponível, todo mundo no mesmo espírito. A gente teve em julho o Adventure Kids, né? Sim, sim, sim. E assim, a gente estava fazendo. O pastor Ricardo chamou a gente para orar antes de começar a programação das crianças. E foi um momento muito especial. E a gente depois conversou sobre isso, de como as pessoas estão com o coração, sabe, desejosos e tá todo mundo muito alegre de poder fazer parte. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, nessa parte, esse é um braço muito importante, o braço da arte, né? É uma forma de você expressar a glória de Deus também, né? sim. E ampliar isso, né? E trazer outras pessoas. E você até falou de outras pessoas, eu lembro muito do Marquinhos, que pra mim também é outra pessoa que sempre que tem o Sim, teatro, sim. ele tá lá no meio. E ele é novinho. É verdade. Isso é muito bastante. bom, ele tá vivendo todo esse momento. Ele viveu ali, né, tendo você como referência. Agora a gente tem a Ive, tem o Alexandre, tem o Marcos. Então tem uma galera toda que gosta disso, que se empenha. E assim, e a gente vai conseguir fazer grandes coisas. Já tem grandes coisas acontecendo. E outras vezes ainda vai inspirar para outros momentos especiais nisso também, né? E é importante. O Fabiano sempre fala muito sobre isso, né? De que a arte cristã, ela precisa dessa ampliação, ela precisa ter essa também ser um alvo de referência, né? Sim, sim. É porque a gente acaba consumindo a arte inevitavelmente. Sim, É. A gente vai verdade. consumir de modo geral. Só que cada vez menos o cristianismo está sendo posto para jogado assim, fora, né? Aham. E acaba se tornando uma bolha. Uhum. Fica aquela bolha ali. Aí a gente falou do The Chosen e tal, não sei o que lá. Ele rompeu. Sim, É, sim. totalmente. Bastante, Estourou. bastante, aham. Ele Gente, conseguiu. lá o BRT, um banner Pra enorme. você ver. Tipo Ficou, assim, ficou grande demais pra Hollywood ignorar. Exatamente, esse é tipo isso de coisa. mesmo. Mas é. assim, aí, vindo pro nosso mundinho, De Hollywood aqui, pro ali, Meia, né? tá Do lá, Hollywood vai pro lá, Meia. o que a gente pode, é aquele negócio de não esperar a condição perfeita. Sim. Sim. O que a gente pode fazer é com o que a gente tem na mão, obviamente não fazer de qualquer jeito. A gente Sim. tentando influenciar até onde o nosso braço alcança, Sim, né? sim, A sim. gente não tem uma mega estrutura de gente que já trabalhava nisso há muito tempo, o pessoal que tem aquilo como profissão e Isso. né, vive daquilo. A gente vai mais no voluntariado, mais numa outra forma, né? Mas tentando atingir em vários pontos, né? Seja a música, seja a dança ali e tal.
Mas o teatro ele tem um outro poder que é o de você contar uma história. É verdade. Eu estou contando uma história. Sim. Quando o comunismo mostrar. o pessoal uma fala que quando sequência, o comunismo tomou conta da Rússia, eles tentaram suprimir a parte cristã, mas eles teriam que destruir a própria cultura, porque não tinha como. É. Você não tem como tirar ali Tolstói, Dostoiévski e tal. Sim. Porque eles não falavam especificamente de Cristo, mas o cristianismo estava inserido dentro da obra deles. Então, é a forma como a gente tem de atingir quem está na nossa volta. Isso é bem legal porque muitas histórias cristãs, muitas histórias da Bíblia, elas foram fixadas na minha mente justamente por conta de que eu vi um filme. De uma representação de um filme. Cara, tem um filme antigo que conta a história de Jacó. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme antigo. Jacó. É a história de Jacó. Jacó. Israel. Mas aí, eu lembro que eu vi esse filme, sei lá, passando na TV, assim, num canal aí, aleatório. Eu tava lá com a minha mãe, a gente foi ver. E o filme simplesmente me ajudou a fixar aquela história na minha cabeça. Eu sei a história de Jacó muito bem, assim. E assim, você pegando até mesmo na cultura secular, né? Houve uma época também em Hollywood que eles fizeram vários filmes baseados em histórias bíblicas. E você tem o Charlton Heston, né? Que fez o tanto 10 Mandamentos quanto Ben-Hur. Sim. Que é um filme lindíssimo. Não a versão nova, gente. Sim, Desculpa, o Ben-Hur clássico. Então, assim, né? Porque, meu Deus do céu. E o seriado também não vi, né? Mas, Não, assim, também nem prefiro. mas o filme mesmo, clássico, sabe? Cara, tem um peso, assim, um peso bom, que eu digo, né? Tem uma mensagem ali passada. Tem. Jesus tá presente em toda a história daquele cara. Então, assim... É uma coisa que a gente vê, não tem como você desassociar. É verdade. Entendeu? E aí esses filmes, até mesmo novela da Record que eu assisti antigamente, me ajudaram a fixar essas histórias bíblicas na cabeça. Claro que exige também uma maturidade para você saber que vão ter coisas que eles vão criar ali na hora. Claro, né? Tem coisas que enxertar, Você né? tem que romancear ali para poder ter uma história. Prender atenção e tal. Mas aí acaba despertando interesse em querer conhecer aquela história ali. Então, eu vi a novela Rei Davi, da Record, aí na abertura já dizia, baseado nos livros de 1º e 2º Samuel. Aí eu via e lia de 1º e 2º Samuel, via as diferenças na novela. Sim. A história de Jacó, depois eu fui conhecer ali em Gênesis, fui ler tudinho, Então, tanto teatro quanto TV, cinema, enfim, eles têm esse papel, mesmo que às vezes o diretor, seja lá quem for, não seja cristão e tudo mais, não esteja fazendo aquela obra para evangelizar, pode acabar funcionando para evangelizar. Porque a pessoa vai conhecer aquela história, vai se interessar, pode acabar querendo buscar mais conhecimento e vai à luz da Bíblia buscar aquilo. Sim. E é até uma dica que eu já passei para alguns adolescentes, né, para algumas pessoas ali dos jovens, que, cara, às vezes eles têm dificuldade de fixar aquela história. Como é que você sabe tanto assim da história de Jacó, da história de Davi, não sei o quê? Aí eu falei, vê alguma produção disso, que aquilo vai te ajudar a fixar. Sim. Vai te ajudar tem um a monte de filmezinho bíblico. Abraão, Jeremias, Jacó. Tem muito. Então, assiste alguma coisa, vai à luz da Bíblia também, vê como é que é na Bíblia e você vai ter aquilo na sua mente. Como é que Paulo fala? Desde que Cristo seja pregado, não é isso? Exatamente. Eu vim falar do Deus desconhecido para vocês aqui. Ele vai usar uma... É uma linguagem, É o que a gente faz com a criança. Sim. Né? A gente chega e... Pô, é sempre a mesma coisa. É Moisés no cestinho, é a Arca de Noé, é aquela coisa bem básica. E aí, quando o cara vai contar uma história bíblica, ele também vai... Ele não vai sair... Né, aloprando e fazendo um monte de coisa ali. Pô, por exemplo, o livro de Jeremias, você não tem uma biografia de Jeremias. É verdade. Então, quando é tudo muito solto. Então, quando o cara organiza a ideia... Tipo assim, ou pelo menos a linha cronológica para dar uma história do que aconteceu com ele, você entende até mesmo depois o que e o porquê que ele escreveu o que escreveu e da forma como escreveu. Entendeu? É verdade. Isso, porque geralmente a gente transmite a ideia a partir da representação. A crucificação, ele morreu por nós. Aí você vai lá e faz. E para... Você ainda é muito jovem, né, Ken? A gente... Não. Só 26 aninhos. Não, 27 aninhos. Aí, não vou nem falar nada gente. sobre isso, gente. Não, 27 aninhos com cara de 30 e pouco. O pessoal vê a barba, acha que eu tenho 30 e poucos anos. Só 27 anos. Vê a barba, acho que eu tenho 70. Eu ia falar, nossa.
Ali no vídeo tu vê o cara com a barba preta, o cara com a barba já cinza. Metade não da tá idade. branco ainda, mas tá cinza. Não, mas por exemplo, assim, o que você ainda quer fazer? Que plano você tem para fazer? Com relação a Seja ator, profissionalmente, Isso. seja... Olha, eu entrei no teatro pra me tornar dublador. Sim, Pra me tornar dublador, pra fazer dublagem. sim. Foi justamente por isso que eu decidi fazer curso de teatro, porque pra você ser dublador, você tem que ser ator. Você tem que ter o DRT Tem que lá. ter o ó. DRT, o seu registro... RP, que é o registro profissional. O DRT é a Delegacia Regional do Trabalho. Sim. Então, eu entrei no teatro justamente pra isso, que eu queria ser dublador, eu descobri a dublagem anos atrás, pá. Então, por isso que eu investi nessa área. Futuramente, uma coisa que tem despertado a minha atenção agora, nesse tempo, nessa época, é captura de movimento. Sabe, Sim. quando vai ter uma animação, um jogo, Sei. tem os atores que estão com aquelas roupas, É o com as legal. bolinhas. Andy e pá. Serkis, que é o cara Isso, da... o Smeagol, né? O Gollum. Ele é o King Kong, É a o grande Caesar. referência. Ele é o cara. Referência. Ele é o cara. Então, ainda mais pra mim, né, que eu gosto muito de jogar videogame. E às vezes eu vejo, assim, os bastidores no YouTube e eu vejo a galera, os atores mesmo ali, fazendo essa captura de movimentos. Olha, Com a legal. roupa e tudo mais. Sim. Fazendo exatamente a mesma cena que tá no jogo, Capture Motion Sim. também, só né? que com um cenário diferente, né? A roupa e tudo mais, Isso. todo equipamento. E eu vejo assim, eu fico maravilhado com aquilo. A pessoa tá dando vida a um personagem digital. Cara, e ali, abre um espaço muito legal, né, Murilo? Sim. A área da profissão de ator, né, no Sim, caso. Então, uma coisa que tem despertado muito meu interesse pro futuro, Sim. que meu foco agora é a dublagem, pro futuro é captura de movimentos. Com a dublagem, com a quantidade de streaming, ele já dá uma... Antigamente era mais fechado, agora tá mais aberto, né? Ah, sim. Com o advento com o advento da internet, a dublagem ficou conhecida. É Ficou muito verdade. conhecida. Eu lembro verdade. que quando eu conheci a dublagem, foi porque saiu um jogo, e era um jogo assim de super-herói, pá. Então Isso era o sonho da Superman. Manu, quando era Manu, era Manu. Fazendo dublagem. Quando era mais nova, eu Faz, queria. pô. Faz. Eu sou velha demais pra isso. Deixa pra que isso, Clarice. não tem idade. Mas enfim, eu vi um jogo, né, que era um jogo de super-herói, então tinha Superman, Batman, pá, e o jogo veio dublado. E a maioria das vozes eram as vozes do desenho da Liga da Justiça que eu assistia quando era criança. Que legal. E aí eu tava vendo um vídeo, né, de um youtuber, ele falando, eu vou jogar aqui o jogo, papapá, tem aqui o nosso querido Guilherme Briggs como Superman. Aí ele ficava repetindo isso várias vezes. Guilherme Briggs? Quem é Guilherme Briggs, cara? Aí eu fui pesquisar depois que ele é a voz do Superman Sim. aqui no Brasil, né? E é trocentos personagens. Trocentos. O Superman referente Do ao Madagascar faz o Rei Júlio, né? Não, Faz o não toque regime. no pé real. Eu me Vamos ver os remexo bocós. muito. Vamos ver os bocós. Aham. Então, aí eu fui pesquisar e Guilherme Briggs, eu vi o cara, caramba. Ele... Não, mas é o Superman do Henry Cavill, né? Não, mas no jogo e no desenho também ele fazia o Ah, Superman. tá. Eu não sei se quem vai dublar o Aham. novo, né? Aí eu fui pesquisar Aí e deve eu saber. fui pesquisar e Guilherme Briggs, aí eu olhava assim pra ele, caramba, ele não parece Superman. Não, Ele tem não é o nada a ver, Superman, né? ele não é o Não, Superman. que nem o cara que fazia a voz de Wolverine, aquele que Ah, faleceu, sim, né? sim, o velho. Pô, não tinha cara de Tinha nem um Wolverine. pouco. Vovô Wolverine, né? Wolverine. Desculpa. E aí foi aí que eu vi assim, caramba, eu descobri a dublagem aí, e aí foram passando os anos, eu fui me aprofundando nisso, e caramba, eu vi aquilo, fiquei maravilhado com aquilo. Os atores ali na cabine, dando voz ali, no caso, a versão brasileira, Sim. né, pra aquele personagem, pá. E sensacional aquilo pra mim. Aquilo foi aquilo que encheu meus olhos assim, e aí eu quero fazer isso aqui, Isso. quero fazer teatro e chegar nesse nível aqui, fazer isso. Que é o que eu tô investindo agora no momento. Amém. É isso. E dentro da igreja? Dentro da igreja, meus próximos planos. Além de ser Jesus e todo mundo jogar tudo que é tecnologia nas tuas costas, Olha, que fica então Murilo, Luiz, Luiz, o André. às vezes pastor Ricardo tá lá. É. Mas pra igreja, um desejo assim que eu tenho é fazer Às vezes, muito raramente ele pede pra mim. Aí ele sai, quando ele sai de uma preocupação danada. Esse cara vai fazer cara, VG. Esse meu moleque Deus do não, céu, esse cara. senhor, Ah, esse esse senhor vai senhor de fazer lá. VG. Deixei o velho meio com um monte de botão pra ele apertar. Mas pra igreja, um desejo que eu tenho é apresentar um musical pra igreja. Que eu lembro que eu já vi vários musicais assim, de igreja mesmo, pá. Inclusive na IBMA, e musicais assim, belíssimos, pá. Então, uma coisa que eu desejo, né, eu almejo pra Carioca é um dia apresentar um musical.
Não sei se por minha parte, se, sei lá, eu escrevendo um musical, mas eu quero fazer parte, pelo menos. Sim. Quero estar lá envolvido. Então, esse é o meu desejo, assim, um plano para Carioca futuro. Amém. Aí, ó. Viu? As pessoas Quem sabe com Jonas, né? Com a peça de Jonas aí. Ó. É verdade, Essa olha. Uhum. E cabe musical dentro desse contexto que você fez? Cabe. Opa, aí, ó. Aí, Eu ó. abrangi ali várias coisas ali, várias Pronto, coisas. vai ter que desengavetar isso aí, meu filho. Você está Tirar da despertando gaveta. muito interesse da gente nisso aí. Manda pra mim que a gente organiza. É isso aí. Simone Ife, se organiza prepare as para a coisas. direção. Eita, nós. Isso aí. Precisamos de um grande peixe. cara. A Ivy vai despertar muitos atores aí. Pode ser, se você botar o Alexandre de Jonas, pode ser um peixe Caraca, médio. manda ideia pro cara já. Viu, Alexandre? Você pode ser o Jonas, aí o peixe não precisa ser tão grande, pode ser um peixe médio. Te amo, amigo. Depois desse bullying. Agora sim, cara, já pra gente encerrar, que recado você tem para quem nos ouviu aí, para quem provavelmente vai olhar para você como referência, que geralmente são os mais novos, né? É verdade. Tipo, em relação a Jesus, em relação a você, a vida em geral, né? Fala o que você quiser. Olhando a cara lente da câmera. verdade. Né? Olha, o que eu posso dizer, tendo o meu pouco tempo de vida, só 27 aninhos, tenha um coração que sirva ao Senhor. Amém. Seja servo ao Senhor. Não só na área do teatro, na adoração, independente da área, sirva ao Senhor. Tem um versículo, uma referência bíblica que tem martelado na minha cabeça, é aquela que fala: o zelo pela tua casa me consumiu. Amém. Isso é algo assim que eu carrego comigo na vida. Porque qualquer coisa assim, no caso, na Carioca, né, que é a igreja que eu tô, qualquer coisa ali, eu busco servir, eu busco ajudar ali. Claro, na medida do possível, né, com as forças que eu tenho naquele momento. Mas eu sempre presto atenção em cada detalhe da Carioca como estrutura, como prédio, para ver se tá tudo certo ali. Para ver se tá tudo certo, se eu posso fazer algo para melhorar, se tiver alguma coisa errada, eu posso ajudar. Então, ter essa vontade de querer servir. E isso para qualquer área da igreja. Então, um coração servo, um coração de serva, um coração de servo. Tenha isso. Amém. Ele tirou uma foto sua. Eu percebi, eu tava aqui por isso olhando. que ele falou assim, tem um coração de servo. Amém? Amém. Você entendeu o recado? Fica aí. Nos visite, Rua Getúlio, número 18, aqui no Meia. Tá bom? O CEP eu não sei, mas tá tudo certo. Eu sei. Sabe? Qual é o CEP? Qual é o CEP? 2775-0001. 277501, o CEP da Rua Getúlio, 001. número 18. Acho que é 001, isso, Isso 001. aí, tá? Vem nos visitar também, curta, compartilhe, se inscreva lá no canal da igreja, você vai encontrar muita coisa que vai edificar a sua vida. Hoje, com certeza, eu quero crer que você foi edificado também. Amém. Você fique firme com Jesus e vem nos visitar que você vai ser muito bem recebido e vai ser acolhido. Então, Amém. vem ser feliz Vem com a gente. na Carioca. Amém. Amém? Amém. Tchau, meu irmão. Deus te abençoe. Bye.